Olá, irmãos e amigos, eu me chamo Luiz Felipe, tenho 5 anos na fé, faço Ciências Sociais na USP e hoje vou falar com vocês sobre sermos pacientes no sofrimento. Bem, a pandemia ela tem revelado para a gente uma série de coisas. Uma delas, com certeza, é essa dimensão de uma tragédia em massa. Apenas no Brasil já passamos de mais de 70 mil mortes. Mas, para além da pandemia, existem outras coisas que estão acontecendo. Nós temos uma crise política no Brasil, estamos passando por uma crise econômica que é mundial, e estamos passando por aquilo que eu quero conversar com vocês hoje, que talvez seja a maior crise de todas, que é a crise interna do ser humano. A pandemia tem revelado que o ser humano é limitado. Embora tenha criado muitas coisas, somos seres criativos, capacitados em várias áreas, nós não somos super-humanos. Além do ser humano não ter força para vencer esta crise, esta pandemia de forma rápida, a crise interna do ser humano também está revelada. Isto é, a crise tem obrigado todos a pensarem: quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? E esta característica que está muito além de projetos de governo, de um bom trabalho, de uma boa faculdade, de estar suprido materialmente, revela que somos limitados diante da incapacidade de produzir e pensar apenas em si mesmos. Estamos acostumados, principalmente em cidades grandes, como São Paulo, a sermos modelados por uma lógica produtiva. Produzimos todas as semanas, todos os meses, todos os anos, e no momento que a gente tem que parar a produção para não morrermos, a gente não se reconhece. A gente passa por crise de identidade, psicológica e emocional. Nós percebemos que estamos vazios. Tudo o que a gente fazia era para o patrão, para a sociedade. As nossas diversões não mais nos satisfazem. E a gente se encontra com um profundo vazio e ansiosos. Nessa sociedade que privilegia o trabalho, mais o trabalho do que o ser humano, estamos passando por uma grande crise, a de ser humano. Aprendemos e invertemos uma situação. Passamos a ser fazer humanos. Fazer trabalho, fazer dinheiro, fazer faculdade, cursos, capacitações. E quando a gente se depara com a situação trágica da vida, buscamos recorrer àquilo que a sociedade dizia ser a cura e percebemos que fomos enganados. Não é o governo, nem a direita, nem a esquerda, nem qualquer outra coisa. A cura não é o trabalho, que por sinal para alguns até aumentou neste período. A cura também não é a faculdade, que também para muitos aumentou, inclusive para mim e para muitos dos meus colegas. Enfim, a cura não é nada a não ser Deus. E por que isso? O ser humano, em todas as sociedades, ele tem um anseio de pôr as suas esperanças em algo que vai ser milagroso. A nossa sociedade ela tem depositado as suas esperanças num ser humano indestrutível por meio da sua produtividade. Não à toa que nos debates mais atuais da sociologia, e como eu disse no começo, eu faço Ciências Sociais na USP, por isso que eu vou falar desse tema, a sociedade do cansaço é um dos temas mais discutidos. Byung-Chul Han é o pensador sul-coreano que faz esse debate, faz essa análise da nossa sociedade. Ele nota, por exemplo, que a nossa sociedade privilegia cada vez mais o desempenho, mas, ao mesmo tempo, produz muito cansaço. Porque a gente sabe, né? A meta cotidiana é bater a meta, é honrar com os compromissos. Porque além dos desejos básicos que a gente tem, nós também temos desejos subjetivos. E a lógica da sociedade, em especial das cidades, se dá pela via da produção e do consumo. Um novo livro a ser lido, um novo curso de idiomas, uma pós-graduação, fazer academia, enfim, uma agenda que é imposta para nós todos os dias. E no mundo espiritual também existe algo similar. Usamos de métodos para se conectar com Deus. A gente tem tempos de orações, cadernos de orações, livros espirituais, dentre muitos outros.
para que Deus venha, perceba que a gente está produzindo e assim produza para nós esses bens de consumo. Porque a gente está querendo que a pandemia acabe, mas ao mesmo tempo queremos outras coisas. Para quem tem emprego, manter o emprego. Para quem não tem um emprego, obter um novo. Para quem está namorando, casar. E para quem não está namorando, namorar. E aí, este é o meu caso. E assim, a gente elabora uma lógica que vem dessa sociedade produtiva e a gente aplica no mundo espiritual, a fim de que Deus nos abençoe diante de tanto sofrimento. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe muitas histórias e personagens que Deus opera diversas vezes no silêncio. Assim como também permite que o mal ocorra. Por isso que nesta manhã a gente vai refletir sobre o chamado de um homem que tinha 75 anos de idade. Na história, Deus fala com esse homem, mas deixa que lhe aconteça uma situação que ninguém jamais imaginou. Vamos ler a história de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão aqui passa por um momento de epifania. Mas o que é epifania? Epifania é quando a gente percebe, reconhece que Deus está conosco, está naquele lugar. Moisés, por exemplo, foi um homem que passou por uma epifania, quando viu a sarça em chamas e percebeu que Deus estava ali com ele. Então, epifania é quando a gente percebe, reconhece que, uau, Deus está conosco, embora, na verdade, Deus sempre esteja conosco. Desse modo, Abraão tem esse momento, porque Deus o chama pelo nome e já fala o que ele tem que fazer. Deus fala com ele e chama para outro lugar. E assim Abraão se arrisca, porque ele sai da sua terra, ele sai do meio do seu povo. Ele estava confortável lá naquele lugar, embora provavelmente estivesse sofrendo por não ser pai, porque naquela sociedade era algo super valorizado, tanto para um homem quanto para uma mulher. Mas, como ele era um cara que já tinha 75 anos e ainda não tinha conseguido um filho, provavelmente ele já estava resolvido com essa ideia. Então, Abraão aceita o desafio e fica de mãos atadas, porque ele saiu do seu conforto. Ele saiu do seu conforto, mas não se esqueceu das promessas de Deus. E quais foram? A primeira, que ele ia ser pai. O grande sonho de Abraão. A segunda é que ele ia ser pai de uma grande nação. Algo que ele nem sequer havia imaginado. E a terceira é que Deus vai blindar, vai dar segurança a Abraão. Conforme ensina a Escritura, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então Abraão, ele sai do comum para viver uma vida extraordinária aqui na terra. Imagina isso com você. Deus chega a você, te chama pelo nome, fala que vai te abençoar, que vai te proteger. Nossa, fica muito fácil dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas eu acredito que Jesus e Deus, eles operam por uma lógica que é muito inversa ao que a gente pensa e ao que a gente deseja, assim também como é inverso a forma como a nossa sociedade glorifica os vencedores. Mas, como assim, Luiz? Jesus nos leva para o céu, sem dúvidas. Mas antes de chegar lá, nós temos que passar por muitos sofrimentos. A compaixão, a misericórdia, são vestígios claros da presença de Deus. Mas há lugares na terra em que não existe isso, onde impera o mal, não há esperança, não há positividade. Onde não existe esses vestígios de Deus,
O que tem é agonia, desespero, angústia. E existem também infernos que se instalam na nossa alma. A vergonha, a culpa, a solidão. E quando o mal que assola a humanidade domina, a gente percebe que sem Deus não existe esperança alguma. Por isso que sofrimento é quando se chegou num lugar, mas não resolveu a questão. Você já contratou o advogado, mas não resolveu o caso. Você já tomou o remédio, mas não se recuperou da doença. Você já pediu perdão, mas não obteve reconciliação. E você já até pediu dinheiro emprestado, mas as dívidas continuaram. Então tudo, literalmente tudo o que você tentou e não conseguiu, restando apenas Deus. Por quê? Porque Ele é o único capaz de nos ajudar. E o único pelo qual, depois de tanto tentar com as nossas próprias mãos, a gente se entrega de todo o nosso coração. Porque o tanto que queremos ser próximos de Deus, é o tanto também que teremos de sofrimentos e de dificuldades. E Abraão foi um cara que viveu nessas dificuldades, viveu no sofrimento e sempre disse sim, Senhor. Alguns anos antes desse episódio, Deus permite que Abraão escolha para onde ele quer ir. Ele está com seu sobrinho Ló e pergunta a Ló, Ló, para onde você vai? E aí Ló olha para um lugar muito bonito, muito verde, boa pastagem, e diz, eu vou para lá. Então Abraão vai para o outro lado e diz, então eu vou para cá. E quando ele repara, há um grande deserto. Mas é nesse grande deserto que Deus lhe faz uma promessa. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Abraão passa 25 anos esperando pelo filho. Quando Deus o chama da sua terra, ele já tinha 75 anos de idade. Já que Sara não estava conseguindo ter um filho, ela disse para Abraão ter relação com a sua serva egípcia chamada Agar. Então, ele possui Agar e ela engravidou. E a gente percebe aqui que Abraão tentou ir pelas próprias forças. Contudo, Deus aparece a Abraão em um outro momento e diz que ele vai ter um filho com Sara. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Portanto, não era com a serva egípcia que Abraão teria o filho da promessa. Embora, com esse filho, tornou-se uma grande nação. Mas não era a que Deus havia sonhado para Abraão. Desse modo, a gente vê que os planos de Deus permanecem, mesmo quando a gente tenta ir com a nossa própria força. E, passado esse tempo, a promessa de Deus se cumpre. Estava ele com 100 anos de idade, quando ele nasceu Isaac, seu filho. Imagina isso. Abraão é chamado com 75 anos de idade. Deus lhe faz grandes promessas. Por meio dele haverá uma grande nação. A sua mulher Sara, que era estéril, que tinha essa dificuldade física, biológica, ainda assim daria um filho para ele. Nesse meio tempo, ele tem filho com a sua serva, mas Deus vai a Abraão de novo e fala, não, Abraão, não vai ser com a sua serva, vai ser com a sua esposa Sara. Enfim, a promessa de Deus se cumpre. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Depois de ter o filho, o momento de maior alegria da vida de Abraão, Deus pede para sacrificá-lo. É como se ele tivesse ganho
na loteria, mas perdesse o bilhete premiado. E aí, Abraão está diante de duas opções negativas. Ou ele perde, ou ele perde. Ou ele mata Isaac, seu filho, e o sonho de ser pai, o sonho de ser pai de uma grande nação, morre com Isaac, ou ele preserva seu filho Isaac e rompe com Deus, o criador do sonho, o sustentador, o patrocinador, a origem de todo este sonho. Então a gente percebe que Deus dá um passo atrás e o que se instala na vida de Abraão é um grande sofrimento, o desmoronar total do seu castelo. E se Abraão dissesse a Deus para pedir tudo, menos Isaac, Deus pediria justamente Isaac. Por quê? Deus, o filho para Abraão era tudo. E Deus não aceita nada de nós se não for tudo o que temos. Mas Deus não poderia deixar Abraão, o filho? Será que Deus é tão mesquinho assim? Será que Deus é tão necessitado, precisa de ajuda? Será que Deus tem problemas emocionais? Bom, o que a gente percebe é que não. Por quê? Deus, quando nos pede tudo, o que Ele está querendo é que a gente tenha apenas a Ele como Senhor. Porque se tiver alguma coisa entre Deus e o que a gente deseja, há um conflito. E Deus não quer esse conflito para nós. Por isso, Ele pede tudo o que temos. Portanto, quando a gente entrega tudo, mostramos a Ele que a nossa confiança não está em nada, a não ser em Deus. Por isso que por tudo que temos, a gente entende o nosso maior tesouro. Aquilo que depositamos a nossa confiança. No caso de Abraão, era o seu filho. Mas no caso de muitos outros, pode ser um relacionamento, algum emprego, a faculdade. E se a gente responder que confia em Deus, Ele passa a revelar os seus segredos para nós. Pois foi assim que Deus revelou sobre a destruição de Sodoma para Abraão. Ocultarei meus planos para Abraão? Pergunta Deus. E com isso, a gente percebe que Deus só revela os seus segredos para aqueles que confiam nele. Comigo foi mais ou menos assim. Sempre gostei muito de estudar, aprender várias coisas, até que em 2 momentos eu me deparei com gosto pelo ensino. Uma vez por uma escritura que eu estava lendo e que dizia que a pessoa tinha se dedicado a estudar, praticar e ensinar o que ela aprendia de Deus para as pessoas. Isso é Esdras 7:10. E outra vez foi com um irmão mais velho da igreja que chegou a mim e perguntou se, poxa, você já pensou em ser mestre na igreja? Você gosta tanto de estudar essas coisas? E eu, mas que raios é mestre? E aí ele falou, não, é um cara que ensina, que ensina as doutrinas da igreja, ensina sobre a Bíblia. Eu falei, uau, que demais, nunca pensei nisso. E agora eu posso aliar um dos gostos meus com o sonho de trabalhar também para a igreja. Por isso que hoje as pessoas que estão à minha volta, principalmente, me incentivam cada vez mais a ser mestre na igreja. E esse foi um segredo que foi revelado por meio da Escritura e através desse irmão. Desse modo, a gente tem que entender que a lógica que opera na nossa sociedade não é a mesma pela qual Deus opera conosco. Porque o que a sociedade diz? Produza, seja eficiente, e você colherá o que plantou. Lógico que muito do que plantarmos, vamos realmente colher. Mas se a gente, quando entra nessa lógica, a gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance. Correr, estudar, se aperfeiçoar e até fazer coisas espirituais, como orar, ler a Bíblia e ainda assim não conseguir encontrar Deus. E se a gente opera a nossa vida dessa forma, isso só demonstra o quanto que não temos confiado plenamente em Deus. Porque confiar em Deus, como fez Abraão,
é andar nas suas promessas, é temê-lo. E mesmo diante do que parece ser um absurdo, fazê-lo se for da vontade de Deus. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Uau! Evidente que Deus é um Deus de vida e não de morte. Por isso que Deus não queria exatamente o sacrifício de Isaque. Mas ele fez um teste para Abraão, um teste de fé. Mas por que Abraão fez isso? Bom, em primeiro lugar, porque talvez ele estava passando por um teste, mesmo sem saber que era um teste. E em segundo, porque para Abraão valia mais a amizade com Deus do que o próprio filho. Por qual coisa você tem mais esperado nesta vida? Para Abraão, o filho era algo super importante. Mas diante do que parecia ser um absurdo, ele não negou, pois preferiu confiar em Deus. Mas, e quanto a nós? Como que a gente lida com os nossos sofrimentos? Ficamos desesperados? Nós ficamos angustiados? Ansiosos? Tentamos mais uma vez ter o controle do que parece incontrolável? Ou deixamos que Deus atue em meio ao trágico? Porque esperar em Deus, ter fé como a de Abraão, é passar por duas coisas básicas. A primeira delas é o seguinte: ser paciente no sofrimento. Todos nós estamos diante de uma pandemia que tem nos angustiado. E é normal nos sentirmos assim, porque somos seres humanos, somos seres emocionais. A nossa sociedade privilegia a felicidade porque ela tem a crença de que é só quando você está feliz que você produz, que você é bom, que você é eficiente. Mas quantas tragédias, quantas crises humanitárias que não revelaram para nós coisas extraordinárias. Quantos poetas que estavam sofrendo do fundo da alma e não revelaram para nós as profundezas da alma. Quantas figuras bíblicas, como o próprio caso de Abraão, que não revelaram para nós o caráter de Deus, que é modelar o homem e mulher por meio do sofrimento. Desse modo, meus amigos, fica claro o quanto que Deus permite que o sofrimento ocorra para que aprendamos a confiar pura e simplesmente nele. Não serão nossas forças, não será a nossa capacidade de produzir, de ser diligente, como a nossa sociedade exige, para obter sucesso, que irão nos realizar. O que irá nos realizar como pessoas é confiar em Deus, mesmo quando Ele exige coisas que pareçam absurdas. Por isso, que o segundo grande fator em esperar em Deus, além de ser paciente no sofrimento, é ter esperança. Como diz Paulo, ela não nos decepciona. Porque quando confiamos nele, quando confiamos em Deus, nos sentimos preenchidos, reconhecidos, valorizados. E mesmo que venhamos perder muitas coisas ou tudo, Deus ainda irá nos suprir. Portanto, reflita consigo próprio. Pense em quais coisas que você tem buscado fazer, aplicado com as suas próprias forças, e assim não tem confiado em Deus. Se você está desesperado com a quarentena, com a perca de trabalho, ou qualquer coisa que tenha te afligido. Tudo isso tem ocorrido porque Deus permite que o sofrimento aconteça para que sejamos modelados por Ele, transformados em caráter. Além de chegar que não será pela nossa força, pela nossa produtividade que venceremos,
mas simplesmente em reconhecer Deus e confiar. Seja nas bênçãos, como foi o caso de Abraão, seja nos sofrimentos e grandes dificuldades, como no próprio caso de Abraão. Porque no fim, aquele que teme a Deus escutará dos seus segredos e nunca ficará desamparado. Para reconhecer mais a Deus e confiar nele, passe a ler a Bíblia, caso você não esteja lendo. Por isso que neste vídeo, abaixo dele no link, tem um link que te manda direto, na verdade, para um grupo de WhatsApp e de estudos bíblicos. Ou, também se você preferir, ponha seu número no chat. Com certeza alguém vai te convidar, vai te chamar. Para você que já está lendo a Bíblia, busque por maior profundidade. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos tendo escolas bíblicas que têm nos revelado cada vez mais da palavra de Deus. Uma outra coisa também que você pode fazer é tentar mapear suas emoções. Você já parou para pensar por que você sente o que você sente? Se você descobrir mais sobre as suas emoções, você pode saber quais são os seus potenciais, quais são as suas limitações, e assim jogar essas coisas para Deus, para que Ele trabalhe no seu coração, a sua confiança nele. Irmãos e amigos, vamos ser pacientes no sofrimento. Querido Deus Pai Santo, muitíssimo Deus, obrigado por essa oportunidade, Deus, de poder estar passando por toda essa vida, estar passando por esta crise e estar aprendendo com o Senhor Deus o quanto que o Senhor Deus quer nos ajudar, o Senhor Deus quer nos transformar. As crises vêm para que a gente aprenda do Senhor Deus, a gente aprenda que somos limitados, a gente aprenda que não somos super-humanos, e assim a gente confie no Senhor Deus. Por isso, abra o nosso coração, Deus, que a gente possa entender mais como essas coisas estão funcionando, tentar enxergar o que tem nos afligido, e assim poder confiar como fez Abraão, um cara que passou por muito sofrimento, um cara que passou por grandes dificuldades, mas sempre acreditou nas suas promessas. Por isso, Deus nos ajude a enxergar as promessas que o Seu Deus tem para cada um de nós e assim poder cada vez mais despejar a nossa confiança no Senhor Deus. Abençoe mais uma vez cada coisa, Deus. Cuide de cada um. Em nome do Senhor Filho Jesus que eu oro. Amém.